Boa noite, está no ar mais uma edição do Painel Regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília, segunda a sexta-feira, 10 da noite, com entrevistados importantes, debates, discussões sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil também. Lembrando que o nosso primeiro encontro do dia, sempre às 1h30 da tarde, Painel Regional Debates, que traz para você também personalidades da região metropolitana e do Brasil, que debatem e discutem nas nossas bancadas o nosso futuro, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e, claro, discutem também as demandas e os problemas da região metropolitana e os temas nacionais também. 3017 91 10 para você ligar, participar com a gente, enviar aí a sua pergunta, fazer os seus comentários, né, e opinar a respeito dos assuntos importantes que a gente coloca em debate aqui diariamente no painel regional. Que hoje conta mais uma vez com a presença sempre importante de Eduardo Filetti, médico veterinário aqui na nossa cidade, na nossa região. Boa noite, tudo bem, Filetti? Boa noite, aqui é um prazer estar aqui de novo nos estúdios da Santa Cecília, estúdio Lupércio Mussi, com meu amigo Aldo aqui, que gentilmente me convidou para vir nessa noite aqui. Queria agradecer o convite. Você, Boturão, aí, sempre fazendo programa aí com as políticas públicas da região, né? Muito bem. Aldo Neto, mais uma vez, participa e colabora com a gente aqui no Painel Regional. Boa noite, tudo bem, Aldo? Boa noite, Ligar. Boa noite, doutor Eduardo Filetti. Boa noite ao nosso telespectador que mais uma vez nos acompanha com a sua fiel audiência ao Painel Regional. Muito bem, nossos fiéis telespectadores, mais uma vez com a gente. Para eles, eu repito, o nosso telefone 3017 91 10. Ligue para cá, participe com a gente, comente conosco. Por exemplo, esta foto que está estampada nos principais sites pelo Brasil afora, do embarque, não é, presidencial, a presidente Dilma Rousseff em direção à África do Sul para os funerais de Nelson Mandela, sem dúvida nenhuma, uma das referências do século XX, não é? Muito mais do século XX que propriamente deste início do século XXI. Do século XXI, vamos colocá-lo também, né? Uma figura marcante da política internacional, questão do apartheid na África do Sul. E Dilma Rousseff embarcou hoje, então, para os funerais de Mandela. E como manda o protocolo, não é? Como manda a tradição, levou com ela os ex-presidentes da República, claro, os vivos, né? Claro. Então, embarcaram junto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecessor de Dilma Rousseff, o antecessor de Lula, Fernando Henrique Cardoso, né? O antecessor de Fernando Henrique faleceu, já Itamar Franco, né? Mas que era vice de Fernando Collor, que é o grande X dessa questão aí, né? O que estaria fazendo Fernando Collor nesse embarque, né? Nesse time. E, por último, José Sarney, também ex-presidente da República. Se você misturar ali Sarney com Collor, não traz boas recordações, né, ao povo brasileiro, lamentavelmente. O Sarney, que ameaçou debelar a inflação, só ameaçou, né, não conseguiu, porque depois explodiu tudo, ficou o governo marcado por 70%, 80% de inflação ao mês, né, ao mês. E Fernando Collor, que todo mundo lembra, acabou sendo deposto do cargo pelo Congresso Nacional. Então fica essa polêmica, Filetti. Você viu essa foto aí? O que fazia Fernando Collor de Mello nessa foto? Um ex-presidente deposto, né, do cargo. É o protocolo, né? O protocolo internacional já mandou todo mundo, né? Ela convidou, ele aceitou, foi, né? Entendeu? A política é assim mesmo, né? A arte de engolir o sapo, né? Cara que não engole sapo não pode ser político. Se você não tem fígado para aguentar de avestruz, você não vai ser político. Então, o Collor é político, né? Ele mesmo sendo deposto, ele está lá, né? Agora senador, né? Está lá na comitiva, né? Aceitou aí, está tudo certo, né? A política é assim mesmo, né? Onde está aí o Aldo, toda a bagagem e experiência, né, que tem o nosso Aldo Neto, localizou aqui no site, não sei que site é esse, é do UOL, né? É o site do UOL. Aí está Dilma Rousseff à frente, né? De um lado Lula, do outro Fernando Henrique, e nas duas pontas José Sarney e Fernando Collor, os dois piores presidentes da República dos últimos 30 anos, talvez, né? O Collor deixou ainda um legado interessante, né? Ele que chamava de as famosas carroças, né? As famosas carroças, os carros produzidos no Brasil, nos carros top de linha que você trocava. Ou você trocava a cada 2 anos, ou o carro top de linha do Brasil começava com uma barulheira infernal, problema disso, problema daquilo, para o carro na oficina. E o Collor abriu para as importações, né? E hoje nós temos carros de um padrão excelente, excepcional, comparados aí
aos principais países do mundo inteiro, Mas e você eu vou- fica com o carro... O plano Collor foi a Zélia, né? Que pegou o dinheiro de todo mundo e no dia seguinte ela apareceu andando de jet ski aí, gastando... Era ministra de quem? Não, dele então, mas Ele ele tá... autorizou. E também ele querer brigar com o Congresso, querer, vamos por uma certa maneira, até Mas, Filete, deixar o Congresso. Então ele perdeu força e por isso que voltando à tiveram foto. gente que fez muito pior e não teve impeachment. Né? Então, o que aconteceu ali foi uma manobra política que ele não estava dando a mínima para o Congresso, a Zélia também pegando dinheiro da população, todo mundo se revoltou e teve aquele problema de uma revolta geral, né? Com o presidente que quiser governar sozinho no Brasil, no regime, é difícil de ter governabilidade, né? E o Collor não estava dando a mínima para o Congresso e acabaram tirando ele, né? Voltando à foto, a foto está muito infeliz. Está lá os nossos 5 ex-mandatários e a mandatária, todos rindo, felizes, parecendo que estão indo para um grande encontro internacional festejar a morte dos maiores símbolos da luta pela liberdade, pela paz do último século. Estavam todos lá felizes, pegando Força Aérea Nacional, indo para a África do Sul, que devia ser uma vergonha, porque nós estamos num país que está cheio de problema. A nossa principal liderança, que tem que estar aqui resolvendo esses problemas, junta 2 senadores, que não podemos esquecer que o Collor hoje é um senador eleito, Sarney também. Sarney também, e 2 ex-presidentes para irem lá, quando na verdade nós hoje temos um ministro das Relações Exteriores, que é um cargo que existe para justamente fazer esse protocolo. Para que precisa desse jato da alegria para ir lá? Porque dá alegria mesmo. Se você pegar a foto, é um absurdo. Estão todos rindo, como se estivessem felizes. Chorando? Não. Não, mas uma foto, uma foto mais indo séria, pro né, velório Boturão? do Mandela. O que Acho que significa não o são- Mandela acho que todos não estão rindo lá, né? Alguns estão. Então, Bota a foto de novo. Bota a Vou foto, botar vamos a ver foto quem tá de rindo. novo. Acho que não é todo mundo tá rindo. Estão chorando. Acho Vou que eles estão botar fazendo a a foto de pose oficial de uma viagem oficial, enfim, né? Estão ali perfilados, né? Hotel 6 estrelas lá em Joanesburgo, não. O comentário Hotel 6 da estrelas, não. presidenta ainda é o seguinte: no Brasil, a política internacional é feita em alto nível. Porque reúne os Não, acho que dois, mandar né? representante tem que mandar. Não sei se precisava os 5, né? Talvez a presidente ir lá. Protocolo, É protocolo. Isso, né? O governo norte-americano, o Vai Obama, mandar. com certeza convidará, já convidou o ex-presidente Bush, o ex-presidente Clinton, o Bush pai, quem mais está vivo lá de ex-presidente? O Não Nixon lembro já agora. foi, né? Clinton, os 2 Bush, pai e filho, né? Lembra aí, Aldo, você que Os 2 Tem os Estados Bushes, Unidos no Bill coração. Clinton, Nixon já morreu, né? já morreu, enfim. Reagan Ford, já Reagan morreu. Reagan Ford morreu. Enfim, é difícil. A culpa deles foi menor, foi 3, né? 4, né? A Argentina, a Cristina Kirchner vai convidar, evidentemente. O marido dela também. o marido dela morreu. Já morreu. Mas teve uma saraivada lá entre os anos 2000 e 2001, 2002. Uma Veja a saraivada felicidade do de vô. presidentes que se revelaram. Vamos ver quem tá rindo. Vamos Vamos ver, vamos. vocês estão rindo? Se eles estão Olha a rindo. felicidade do vô. O Sarney está numa postura... O Sarney tá sério. O Fernando Henrique mais ou menos, o Lula mais ou menos. Não vejo assim também. Tão tom- feliz. Acho que o mais feliz tá o Collor ali, né? tudo ali. É um Collor, acho que eu estou mais feliz, porque não Mais tem nada feliz. que tá fazendo aí. Mas eu acho que o Sarney, não defesa do Sarney, o Sarney tá numa posição séria ali, né? Quando morreu o Papa... O Lula também, a Dilma também. Tu exagerou, Eldo, tu exagerou, né? O Sarney não sorriu nem quando ganhou mais um ano de mandato, filho. Mas tu falou que eles estavam todos rindo, vamos, Mas né? naquele momento não dava para sorrir. É. Naquela situação que ele estava, não dava para sorrir. Eu queria ir embora e não deixava. Agora, quando faleceu o Papa João Paulo II, né, o presidente era o Luiz Inácio Lula da Silva, né, que fez a mesma coisa, né, cumpriu o protocolo. Só que não levou o Collor. Né. Talvez o Collor não era senador, mas era ex-presidente, caçado. Então foram Fernando Henrique, Sarney, Itamar Franco, se não me engano, desses 3 acompanhando o presidente Lula. Agora, o que me espanta é o ex-presidente Collor, né? O cerimonial do Palácio da Alvorada se dá ao serviço, ao trabalho de convidar mas é senador da República. Não, mas não deixa de ser um presidente da República caçado, né? E por corrupção. Mas tem coisa muito pior, enfim, tem gente que aprontou muito mais, o mensalão foi pior, não foi pior, não sei o quê, seja lá o que for. Mas ele foi caçado. Boturão, acho que o Filete está aqui. O Filete gosta de falar dos animais. A gente já perdeu muito tempo falando dos nossos amigos
que foram no voo da alegria. Vamos falar dos animaizinhos, que é mais interessante. No outro bloco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Muito bem, o segundo bloco do nosso painel regional, a gente conversando aqui com prazer com o Eduardo Filetti, médico veterinário, não é? Mais uma vez participando e colaborando aqui com a gente no painel regional. Está aqui à minha direita o Filetti e aqui ao lado esquerdo o Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez com a gente. 3017-9110 para você ligar e participar com a gente. Se você quer opinar sobre a questão política, se o Collor devia ir na delegação, se não devia, você fica à vontade e opina aí também, tá certo? Essa é a minha única crítica. O Aldo já foi mais, chutou mais um pau da barraca, já a favor de não ir ninguém lá. Se alguém conseguir rastrear o GPS do Força Aérea 1 Nacional e mandar para o Bin Laden, lá para a Al-Qaeda, por favor, atender o meu pedido. E o Filetti diz que a política é assim mesmo, enfim, as coisas são assim mesmo, as pessoas se entendem lá e a coisa caminha por esse lado. Se entende, né? Vamos trazer então a discussão aqui, a conversa para a nossa cidade, para a nossa região, aproveitar o Filetti aqui, a gente ia falar sobre esse tema a semana passada, acabou não sendo possível, né? Essa criação da Praça dos Animais, ali em frente ao Sesc, a Aparecida em Santos. Semana passada tem gente que critica, que acha que está errado, e que tinha que criar mais creche, mais isso, mais aquilo. Mas acho que os animais também têm que ter o seu espaço, né? A gente tem que definir. Semana passada foi o programa com o pessoal do Santos, da torcida, né? Então nós enveredamos para falar do Santos e aí acabou não dando tempo, porque as perguntas foram muitas também. Eu acho que a praça, veja bem, não dá para comparar o gasto veja bem, não dá para comparar o gasto de uma praça com o gasto de uma creche, é diferente, né? A praça você montou lá, põe um guarda municipal, uma pessoa para fazer limpeza, tudo certo, né, Botorão? Diferente de uma creche, que você tem que ter pedagogos, professoras, alimentação, é outro gasto, né? Qual é o gasto da praça? Limpeza e um funcionário para tomar conta, como equipamento público, concorda? Uma creche você tem que ter professora, merendeira, comida, responsabilidade, guarda municipal, segurança, é muito diferente, né? Então você não pode comparar, é como você montar, por exemplo, você comprar uma bicicleta e comprar um carro esportivo, é bem diferente o gasto que você vai ter, né? Então, acho que um carro normal, um carro esportivo, ele montou equipamento público, que é mais barato que uma creche, né? E que não tem tanto gasto mensal como uma creche, né? Então, é bem diferente. Eu acho que as creches são necessárias, embora tenha muita gente de outras cidades, eu sei que não pode discriminar, que venha dar endereço aqui, pega a creche em Santos. Também a gente não tem controle de natalidade, que eu sei que a Igreja Católica é contra, eu sou católico, mas eu acho que está na hora de fazer um controle de natalidade, porque os países de primeiro mundo, alguns já têm, porque realmente hoje as pessoas de maior poder econômico, maior grau de cultura, né? Eles têm poucos filhos para poder cuidar bem. E de repente as pessoas com menos condição estão tendo muito filho, né? E o que acontece? Aí não tem condição de sustentar, deixam tudo por conta do Estado, né? Do Estado que eu digo a prefeitura, o Estado, o governo, enfim, o governo nacional, e quer dizer, então fica todo mundo trabalhando em prol de creche, a mãe cada vez tendo mais filho e acaba complicando. Eu acho que nos países do primeiro mundo existe a Praça do Cão, eu acho que é uma coisa assim de vanguarda, mas temos que tomar cuidado, porque sempre vai ter aquela pessoa que vai com um cachorro bravo, sem coleira, não põe a focinheira e tal, então temos que tomar cuidado. E como a própria coordenadora do Codevida falou, né, eu não estou aqui para defender o Codevida nem para criticar, mas acho que a Leila foi muito feliz no que ela falou, que no começo ela espera pequenos acidentes, a Leila comentou isso, pequenos acidentes que é normal, mas com o passar do tempo, as pessoas se habituando com esse espaço público, eu acho que as coisas vão ser bem feitas. Então assim, eu acho que é uma evolução para a cidade. A gente espera que os cães, os donos que têm os cães mais arredios, levem na coleira ou evitem tipo o espaço. Pitbull, não? Só para provocar o filé. Pitbull, Rottweiler... Ele publicou uma notinha no jornal de maior circulação aqui da cidade recentemente, defendendo os pitbulls. Né? Mas quando eu vim com o Heraldo aqui, o Heraldo criticou, mas tiveram 7 perguntas e as 7 me apoiaram. Não é que eu defendo, é que eu acho que eu tenho os 3 pitbulls de rinha, todos adaptaram com todos os funcionários, eu tenho vários amigos que têm pitbull e tal. Agora, quando morre um pitbull, como quando o pitbull matou o rapaz na Praia Grande, e o PM foi lá e não tinha outro jeito, ele infelizmente teve que, segundo a informação, teve que dar um tiro no cachorro, ninguém fez uma necrópsia para saber se ele tinha um tumor compressivo no cérebro, ninguém viu se ele tinha hematoma no corpo e tal. Então, eu acho que, logicamente, que o delegado não tem culpa, porque talvez ele não tenha essa noção. Mas acho que a próxima vez que acontecer isso, procura um médico veterinário, procura um especialista. Se me ligasse, eu ia mandar levar na necrópsia da USP.
entendeu? Para fazer uma necrópsia, ver se esse cachorro tem hematoma, ver se esse cachorro apanhava, ver que tipo de comida ele tinha, se ele tinha verme, se ele tinha um tumor compressivo, para fechar o caso. Pitbull mata dono, mata um pitbull, quer dizer, não fechamos caso nenhum. Ou seja, ninguém descobriu por qual foi a causa. A família vai falar que não batia, que não chegava bêbado, as pessoas vão falar que chegava. Agora, se fizesse um exame no cachorro, nós com certeza não íamos achar se ele estava apanhando, hematomas pelo corpo, marcas e tal, e com certeza, numa universidade como a Federal do Rio, como a USP, que tem medicina veterinária e tem setor de anatomia patológica, nós vamos descobrir e adiantar muito para essa investigação aí sobre esse caso, né? Muito bem, eu provoquei o Filete aqui com essa questão do pitbull, viu, Aldo? Mas o tema segue sendo aí a praça o Aldo gosta de pitbull dos também. animais. Eu adoro o pitbull. Eu cheguei de ser humano pitbull por Ele aí. contratou um pitbull aqui no Santos, quando estava aí, lembra? O pitbull, foi o Aldo que foi buscar ele lá no Grêmio, chegou aqui e não jogou nada, mas foi o Aldo que foi buscar. Não fui eu, Cláudio Pitbull, né? Cláudio Pitbull, só fazia gol no Grêmio. De triste memória. Cláudio Pitbull. Mas todo mundo queria na época, Na né? época foi Nelsinho Batista. Ah, bom, ainda bem que você não disse que foi o Oswaldo Oliveira, né? Não, os Porque ele outros está já voltando tinha aí para saído. assumir o Santos novamente. Você acha que devia voltar o Oswaldo Oliveira ou ficava com um Olha, treinador? Acho que ele fez um bom trabalho, treinador Eu do sou Santos, né? suspeito para falar porque eu gosto muito do Oswaldo. Eu acho que é um bom treinador. Foi um dos poucos treinadores que eu vi controlar o Robinho. Na fase que o Robinho é um jogador difícil para se controlar dentro e fora de campo. E o Oswaldo tem fama de não ser, de ser um cara meio banana, mas dentro Tem bom do papo, né? vestiário... Não é, Não, o Oswaldo não tem não. aquele marketing ridículo de ficar na beira do campo, com aquelas atitudes espalhafatosas, jogando para a torcida, para as câmeras, fazendo teatro, como determinadas figuras, né, se É acostumaram a família a de fazer. boleiro, Treinador. Oswaldo, né? Os caras sabem a hora que a câmera chega. bom Aldo, você foi treinador. assessora, você sabe, né? Eu Aldo? gosto muito dele. Eu tenho uma Oswaldo amizade conhece boa futebol. com ele. Agora não Eu tem acho- os títulos, né, nem o glamour de determinados treinadores aí do futebol brasileiro. Mas E ele ele conhece gosta futebol, é um muito homem Mas eu acho que o correto, Claudinei, segundo acho a que o gente Claudinei sabe, também né? fez um bom trabalho, que você vê. Foi, verdade. Quando o time jogou completo, com o Thiago lá na Foi com frente, com o dignidade. Montigno. Fechou com Montigno, dignidade, você vê, Santos. ganhou os jogos e tal. Você vê, ele pegou o time quase no rebaixamento. E conseguiu tal. Então, de repente, se cobrar um atacante, mais um armador, mais um zagueiro, tal, que para compor o elenco, o pessoal renovar alguns contratos, mandar a gente que já está muito velha aí embora, com dignidade e tal, o que acontece? Talvez o Claudinei pudesse dar um jeito para fazer um paulista bom, porque ele ganhou sub-15, sub-17, sub-20, e é um prata da casa. Então, eu achei que o trabalho dele não foi ruim. Pegou em sétimo Eu com não o time. trocaria. Tem que tomar um certo também, cuidado, hein? Tu não porque trocaria? Você ganhou Trocaria. sub-15, sub-17, sub-20 e a Copa, né? A Copinha, né? É profissional Mas, de primeiro repente, você ano. corre o risco de não revelar nenhum grande jogador nessa safra que está aí. Mas não revelou já? ganharam, mas até agora não revelaram nenhum Não, grande o Alisson é um jogador. bom jogador. Não, é um jogador. Bom jogador. O É um Alisson pitbull. Não, é um bom jogador. pitbull. Professor, É um pitbull ali na frente da área. Revelou o zagueiro. O zagueiro. Mas Pô, mas Vai. você falou que não revelou um zagueiro, Mas e revelou o a Alisson. Praça dos Voltando Cachorros? à hein? Praça dos Cães, você não acha que falta um melhor esclarecimento para a população, até por parte da prefeitura? Porque eu imagino que essa praça deve ter um disciplinamento, umas regras. Você só pode ir com cão de coleira, com focinheira, você deve catar a própria caca do cocô. Você não acha que falta esse tipo de esclarecimento para a população? Olha, eu sei que o Rivaldo da assessoria é uma pessoa excelente e tal, mas eu acho, eu vi de muito munícipe, né? Falar assim, poxa, vai aumentar 12%, caiu tudo no colo do vereador, né? Eu sei que é mudando água pro vinho, Você mas... está falando de IPTU. No IPTU 12%. Mas aí teria que vir alguém e falar, ó, só vai aumentar dos imóveis, que a pessoa fala, pô, num terreno que tinha uma casa, um apartamento com 80 IPTUs, por que tem que aumentar tal? Aí caiu no colo dos vereadores, mas o projeto veio da prefeitura. Mas eu acho, e muito munícipe falou para mim, né? Se o prefeito viesse, aí eu não sou assessor de imprensa, mas se eu fosse, poderia errar. Olha, gente, tem que aumentar, porque nós estamos com teatros ruins, nós estamos com isso, senão a cidade vai parar. Como o próprio Banha falou aqui, como o próprio Banha falou aqui no programa de Você me vocês. desculpa, eu vou Não, defender. só deixa eu continuar. Eu vou defender o Rivaldo. A culpa é sempre do assessor de imprensa. Não estou falando que eu sou assessor de imprensa. De não repente acho ele que é pode o caso, não. você pode sugerir, a pessoa pode não querer, eu não sei, eu não estou no bastidor lá dentro e tal. Mas aí você precisa ver a público, ó, a cidade tem isso, está com isso, está com isso, está com isso. O que aconteceu? A pessoa poderia entender, mas aí fica aquele negócio que não explica. Então, acho que a Praça do Cão, você tem razão, né? Faltou uma explicação maior, né? Agora, eu não sei de quem, né? Não sei de quem tem que explicar. É que tá. Se Eu sou- não sei se está faltando essa explicação. Não, Se existe esse disciplinamento. Você perguntou.
Eu não sei se existe esse... Agora, eu não sei, eu até elogiei o Rivaldo aqui, que eu sei que é pessoa competente, mas eu acho que talvez a secretaria dessa questão, não sei se é meio ambiente, né? Deveria vir, por exemplo, alguém da secretaria, o próprio secretário, né? Olha, nós vamos fazer a Praça do Cão, é assim, é um equipamento que tem na Espanha, tem na Alemanha, tem nisso, nós estamos tentando colocar em Santos, tem que ter tal. Eu acho que faltou talvez essa explicação, não sei. Você como assessor de imprensa, trabalhando no Santos Cecília, assessorou Marcelo, assessorou um monte de gente conhecida, você está falando isso, então eu tenho que me render ao seu comentário. Eu acho que faltou um pouco. Eu não sou usuário da praça, apesar de ter cachorro. Não, eu moro ali perto, sou meio vizinho do Mantovani ali na região, né? Certo? O Mantovani está reclamando que tem realmente à noite, tanto aquela praça como a praça da Rosinha Viegas, tem muitos usuários de droga. Eu acho que é um equipamento 100 metros da praia, num bairro nobre, onde o IPTU é alto, e se também não fosse nobre, também não precisaria, mas perto de um shopping. Eu acho que tem que ter uma maior vigilância, sim. Entendeu? Eu acho que tem que ter uma maior vigilância, sim, porque se a pessoa está pagando IPTU alto, ou não interessa, a pessoa é munícipe, num bairro nobre, né? E o Mantovani, como ex-vereador, mora ali perto e reclama que tem muito usuário de droga. Isso aí é normal, né? Agora, droga é um problema mundial, é difícil de a gente combater isso, né? Porque craqueiro e erva daninha tem em todo lugar, né? Realmente a sociedade está em... Então, a gente é um problema que... E uma das questões mais importantes ali também seria a questão da iluminação, né? Você ter uma iluminação melhor ali para que no período da noite... Ou, de repente, fazer igual... né? Evitasse um pouco ali fazer igual o Parque Trianon em São Paulo, que durante o dia fica aberto, depois põe grade e fecha à noite. Depois de 10 horas da noite, tira os guardas municipais e fecha a praça, né? Porque... Hoje em dia, eu não acredito que nenhuma mulher sozinha atravessa aquela praça às 10 horas da noite. A outra do shopping é pior ainda, né? Então, eu acredito que nenhuma mulher sozinha, depois de uma certa hora... Então, já que não dá para o munícipe que paga imposto, que trabalha, que acorda cedo, gradeia a praça toda, guarda municipal até 10 horas da noite, depois fecha a praça. Ninguém usa, você entendeu? Porque se você tiver a guarda municipal... Não, mas não vai ter integral, né? Bom, mas se não tem integral, gradeia. Se não tiver condição, põe propaganda lá. Pede para uma empresa dessas de construção, uma empresa dessas grandes, pôr a grade, põe propaganda lá, e normal, e fecha à noite. Como o Trianon fecha. Tal. No Japão é tudo aberto à noite. Mas não tem craqueiro na rua, não tem bandido e tem vigilância, e as pessoas as pessoas são diferentes. Então, o que acontece? Agora, se nós não temos condição de ter equipamento público à noite, porque fica drogado, vagabundo, tal, vamos fechar as praças à noite. Ninguém usa. Vamos para o intervalo e já voltamos com o painel regional. Muito bem, estamos de volta. É o terceiro e último bloco dessa edição do painel regional, que conta mais uma vez com o Eduardo Filetti, médico veterinário, participa conosco aqui mais uma vez, e o nosso Aldo Neto, também com a gente nesta edição do painel regional, que já tem aí umas participações importantes, por exemplo, do Cosme, sempre conosco, né? Cosme lá da Areia Branca, e o Cosme gosta de botar para ferver mesmo. Dizer assim, Fernando Collor quis roubar sozinho, e roubaram ele. Sarney, demagogo, dizendo que a poupança ia dar mais dinheiro, Lula e Dilma estão roubando, diz ele, né? Diz o Cosme da Areia Branca, para deixar bem claro. Estão roubando bem, mas dividem com o Senado e com o Congresso, iludindo o povo brasileiro. Então, vou deixar uma coisa bem clara aqui, o programa é democrático, livre e aberto para que as pessoas opinem e deem a sua opinião. O Cosme da Areia Branca tem aí o seu celular, o seu telefone com a nossa produção, assume a responsabilidade disso que está dizendo aí, é a opinião do telespectador. Bom, encerrada aí a dúvida com relação à Praça dos Cães, ou Aldo? Eu só tenho um temor quanto a essa sugestão do Filetti de cercar, né? É uma sugestão, eu não sou vereador, não sou executivo, é uma sugestão, eu sou munícipe. Um grande problema, que é o inchaço da nossa máquina pública, que está impossibilitando que a prefeitura faça investimento em obras, porque já atingiu o limite da lei da responsabilidade fiscal. Se tiver que colocar um guarda municipal, alguém para limpar, um administrador de todas as praças, vai ter que contratar mais gente. Porque um posto de guarda municipal se aumenta aí para pelo menos 4. Não, mas eu fechei a praça à noite justamente para não dar esse encargo para a prefeitura, né? Mas mesmo você assim, fecha o quê? 10 da noite, é isso? Tem final de semana, aí final tem de semana, folga, final de semana vai até meia-noite. Mas o funcionário fica doente. Aldo, então, quem não tem, se você quer ter uma praça pública e não deixar a guarda municipal, fica difícil, né? Vão acabar querer criar uma OS para administrar também lá.
A OS vai ser de quem? Nós temos organizações preparadas para administrar isso na Aí estão os nossos vereadores para controlar isso, né? Por exemplo, cada vereador tem 4, 5 mil votos, eles têm que controlar isso, nós temos que cobrar deles, né? Ou seja, aí se eles vão aprovar essa OS, é um problema de coisa. Agora, eu acho assim, o equipamento é moderno, né? O equipamento é moderno. Agora, eu não vejo assim, você vai ter um equipamento público cheio de vândalo, cheio de pichador que existe, cheio de craqueiro, e você vai ter equipamento público que não vai pôr guarda municipal, fica de complicado, né, Aldo? Concorda? Essa é a complicação do que existe. Sim, mas lá existe uma praça lá, né? E já existe um processo dos boxes lá para os artesanatos. Quer dizer, se vai ter box, se vai ter o cachorro, pelo menos tem que ter segurança no local, né? Os artesanatos só montam no domingo. Domingo, mas eles reclamam que a guarda vai embora 10 horas e eles ficam até 11 horas, 11h30. Então tem essa questão do sanitário que sai 10 horas, mas a feira até fechar, fecha 11h30. E das 10 às 11h30 o policiamento às vezes não é tão grande. Então os caras do artesanato reclamam. Eu sei porque eu vou lá, eu moro perto, e eles falam, pô, você não vai lá no Boturão? Fala na televisão isso. Eu falo, se for pauta a gente fala, né? Entendeu? Claro. Olha, a Célia do Embaré cumprimenta aqui o Eduardo Filetti, que cuidou da cachorra dela, tá certo? Durante muitos anos, diz ela, você é um dos melhores veterinários de Santos. Isso você não precisava ter dito, que nós sabemos, né? Mas muito obrigado pela participação. Senira do Boqueirão, Aldo, você como jornalista, o que tem a comentar sobre o número alto de crimes em Santos, né? Se pode ou não prejudicar a vinda de turistas neste ano de Copa do Mundo. E só reforçando que ela está se referindo a esses 2 assassinatos que aconteceram aqui na região nesse final de semana, com 2 turistas, inclusive um canadense, né? Uma coisa realmente ridícula, lastimável, né? É um sério problema, ainda mais agora que a prefeitura aí conseguiu, num trabalho excelente aí da Secretaria de Turismo, comandado pelo Luiz Dias Guimarães, e essa área pelo também o Adilson Durante, que tá junto nisso, que foi trazer a seleção do México e também da Costa Rica para cá, tendo o Santos como base durante a Copa do Mundo. E o México traz muito torcedor, a seleção que traz mais torcedor, né? Traz mais torcedor. 119 vagas já foi no Balneário, já foi fechado lá. A Costa Rica também traz bastante torcedor, porque é um país que tem tradição, não tem tradição de ir além em Copa do Mundo, mas tem tradição de futebol. Inclusive já eliminou o Brasil em Copa América. Com o Filipão e tudo. Isso, com o Filipão e tudo. Não é uma seleção qualquer. Agora, eu acho fica uma temeridade, né? Essa questão de segurança. Eu espero que o governador, os homens que fazem a nossa segurança, ao ano que vem é um ano de eleição, de Copa do Mundo, que faça uma operação verão durante a Copa do Mundo aqui, para que os mexicanos, os brasileiros, os costarriquenhos, os costarriquenhos e os santistas convivam com tranquilidade, até porque o Brasil vai jogar contra o México. E o futebol é uma caixinha de surpresa. Vai saber qual vai ser o resultado. Essa é nova, Aldo. Queria cumprimentar você por essa frase realmente. E a Suíça que fica no Guarujá. O futebol é uma caixinha de surpresa. E a Suíça que fica no Guarujá, que é a violência pior, né? Se o México ganhar do Brasil, nós podemos ter um confronto aí nas ruas. O México jamais vencerá o Brasil na Copa do Mundo. Mas o mexicano é muito parecido com o brasileiro, é um povo alegre, recebeu a gente bem na Copa de 70. Então a gente tem que tratar bem os turistas. Quem garante que um santista mais alterado vê um mexicano comemorando na rua aqui, não vai agredi-lo? Você garante? Tem que ter calma, tem que ter calma. E a Suíça que vai ficar no Guarujá, né? Não se sabe mais, a Suíça caiu num grupo para o Norte e Nordeste. Né? Complicado. Está né? realmente ameaçada e complicadíssima essa situação da presença da Suíça no Guarujá. Não está fechado, diferentemente de Costa Rica e México, que estão fechados, absolutamente fechados. Agora o México fechou com o Parque Balneário Hotel. 119 quartos. Eu não sei. 119 quartos. Lá no Mendes Hotel, né? Costa Rica. Deve ficar os dois no Gonzaga. Pode inclusive utilizar, de repente, o Guarujá para se hospedar. Mas vai treinar no CT do Santos também. Os dois vão treinar no CT do Santos. Queria mandar um abraço para a Célia aí, que casou a filha, a Dedê, no sábado, né? Casou, parabéns para a filha, para a Célia. Muito obrigado pelos elogios, que eu não sou merecedor, mas já que eles vieram, obrigado. Não, você é merecedor, sim. Você é um profissional diferenciado. Nito da Lemoa, vocês não acham que Santos está uma cidade perigosa para todos os eventos noturnos, bares, festas, etc.? Onde está a segurança? A segurança é um problema local, regional, nacional, não é?
E tem que se tomar cuidado sempre. Agora, existem outros locais muito mais perigosos que Santos. Santos é muito segura para eventos noturnos, bares, festas. Eu frequento vários eventos noturnos. E nunca foi assaltado à noite em Santos. Foi assaltado durante o dia. Eu também fui assaltado durante o dia uma vez. Da Baixada Santista, não há dúvida que Santos é a cidade mais segura, né? Isso não há dúvida, né? Mas também esses eventos que aconteceram aí na Cota, aí na região de Cubatão, é uma coisa que a gente não sabe se podia gradear aquela região, só fazer as entradas e ter policiamento no local, mas também é difícil policiamento de 24 horas, mas a pessoa fica refém, porque para o trânsito ali, na descida é um absurdo, né? Quer dizer, principalmente no domingo ter, à noite, verdade, você volta... Policiamento, né? Policiamento, mas, por exemplo, de podia moto. pôr alambrado, policiamento, câmera, melhorar a iluminação, porque já está ficando constante. Eu sei que é uma região difícil ali, mas alguma coisa tem que ser feita. Ali não é difícil, porque a Ecovias não sabe que o trânsito está carregado ou não. Eu vinha de São Paulo ontem, mais uma vez, descendo a Sé. Passei 4h30 no pedágio. Não era horário de pico ainda, mas o trânsito já estava carregado. Você já tinha ônibus passando caminhão, caminhão passando caminhão, né? E naqueles semáforos aí que obrigam você a descer a 50, sempre tem aquelas freadas, aquelas lentidões. Afunila todo mundo ali. Todo mundo ali e tal. Não teve parada, graças a Deus não teve parada. Mas atrás de mim, né, já havia um movimento grande, fortíssimo, pesado lá na Anchieta. E, evidentemente, que houve algum tipo de parada logo da sequência. É sempre assim, 6, 6h30, 7 horas da noite é que começam os congestionamentos maiores ali. Local escuro. Eu queria falar um negócio. Você tem que ter segurança na descida inteira. A estrada, o sistema Anchieta Imigrantes é o maior assalto. É o pedágio mais caro do mundo, né? É o maior assalto que é feito com a população, não só da Baixada Santista, da Baixada Santista do estado de São Paulo, que tem que vir para cá, se deslocar para a Baixada e retornar. Porque é um serviço de péssima qualidade que é feito e cobrado como serviço de primeiro mundo. E você perde um tempo desgraçado na estrada, corre o risco de radares mal colocados, querendo que você vá devagar, não para garantir tua segurança, mas para roubar, ganhar no teu bolso, entendeu? Não tem alambrado nas áreas, não tem alambrado nas áreas. Podia meter um alambrado naquelas áreas piores. Não é prioridade no radar. Para evitar fuga. Do radar, da maioria dos radares do sistema de imigrantes, não é a prioridade, não é a segurança, não. A prioridade é vamos ganhar um dinheirinho ali. E caminhão que reclama que paga pedágio e desce pela Anchieta. Ou seja, você está pagando pedágio para descer pela Anchieta, né? Tem uma outra situação. E o serviço é horrível. E é óbvio que quais são os horários de pico do sistema. Não tem um serviço adequado porque não querem fazer. E era óbvio que ia acontecer isso num curto espaço de tempo, que é a estrangulação do sistema. Precisa do novo acesso. Ainda não se está começando isso, vai se demorar o tempo que se demorou. Se diz o acesso para descer em Peruíbe vai ali. Vai precisar nascer um novo Mário Covas, ele virar governador, para fazer um novo acesso aqui. Você diz o acesso que sai para o Peruíbe ali Não, qualquer acesso litoral, entendeu? Porque os acessos já estão estrangulados. E olha que as novas pistas aí do sistema de enchente migrantes foi agora em 2012, estou falando de 10 anos atrás. Olha, ontem teve uma situação cômica, né? Porque tanto a Rádio Jovem Pan quanto a Bandeirantes comentaram isso de uma maneira... Foi grotesco, né? Porque o telefone de emergência da Ecovias não funcionava. O telefone de emergência não atendia. Quer dizer, eu não sei o que acontece. Acho que os caras sabem que a situação está complicada. Muita gente vai ligar para reclamar. Boturão? Acho que eles tiram. Quanto é o pedágio da Ecovias? É 21,20, né? E o telefone não funciona de emergência. 21,20 para não funcionar o telefone de emergência. Cadê o PROCON? É um absurdo. Cara do macuco filete, nesse calor o ar-condicionado pode fazer mal para os animais? Cachorros ficarem no ar-condicionado, gatos, enfim? Eu tenho animal no hotel que está no ar-condicionado, levezinho, porque não tem como aguentar esse calor de Santos. Então, se você tem condição, liga ele fraquinho, que o animal até vai ser bom para ele. Controlar o ar-condicionado, né? Não deixar muito geladão, né? Mas deixar o animal por si só procura os lugares mais frescos. Igual aqui, um clima agradável e tal, mas não muito gelado, né? Porque nesse calor de 42 graus, verão senegalesco, fica difícil para um cachorro ficar no quintal 3 horas da tarde, Já teve no Senegal também? Não tive no Senegal. Como é que você sabe que é o calor senegalês? Porque a gente lê, a gente tem internet, a gente...
Vamos fechando mais um painel regional, agradecendo muito o Eduardo Filete, mais uma vez está com a gente aqui. Obrigado, valeu, Filete. Até Um abraço, parabenizar o Marcelo Teixeira, que ganhou o prêmio na semana passada, né? O Medalha Brás Cubas. Eu fui lá rapidinho, porque eu estava fazendo um monte de coisa, mas parabenizar a família Teixeira da Educação, Marcelo, por essa merecida medalha, e a Câmara Municipal de Santos, que acertou nesse prêmio aí para o Marcelo, que ele merece. Já elogiamos aqui o Marcelo Teixeira, mas parabéns a ele novamente à família. Obrigado, Aldo, mais uma vez com a gente. E obrigado a você que, mais uma vez, também acompanhou o painel regional, que volta amanhã às 10 da noite, mas às 1h30 da tarde tem o painel Debates, hein? Até amanhã. Tchau.